Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do programa Cura Familiar, um espaço destinado ao autoconhecimento, à reconexão com as nossas raízes e principalmente à ressignificação com as nossas relações. Meu nome é Cibele Croce e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre uma linguagem do amor que vai dar polêmica quando eu falar sobre isso. A linguagem do amor das crianças referente aos presentes. Você tem costume de presentear o seu filho, a sua filha, toda vez que ele ou ela faz alguma tarefa, alguma coisa que você gostaria que ele estivesse fazendo? Como que é a sua relação com dar presentes? Pode ser que você tenha, sim, essa linguagem do amor do presente, que você queira estar sempre presenteando as pessoas, que você goste de fazer isso. Porém, quando a gente está falando com crianças, tem que ter um pouco de cuidado com isso. Por quê? Porque na fase infantil, as crianças elas têm um pouquinho de todas as linguagens do amor. No entanto, quando a gente começa a presentear as crianças por qualquer coisa que ela faça, aquilo ali não representa mais um presente. Aquilo ali começa a representar que eu estou ganhando um presente porque eu prestei um serviço para alguém. Então fica naquela dualidade. A criança vai começar a não dar mais tanta importância aos presentes que ela recebe e você vai ficar chateada talvez. Eu comprei esse presente muito legal, muito divertido para meu filho, minha filha e ela nem deu bola. Por quê? Porque no inconsciente dela, talvez devido à quantidade de presentes que ela está ganhando e talvez também devido à forma e às situações onde ela recebe esse presente, ela está fazendo uma associação de que toda vez que eu faço alguma coisa, eu estou recebendo um presente. E se a gente for pegar a etimologia da palavra, vamos entender que ganhar presentes está relacionado a merecer algo, a receber algo quando eu mereço alguma coisa. No entanto, essa associação, ela começa a criar uma disfunção quando a gente acaba utilizando o presente como uma troca, como se fosse uma, digamos, manipulação da criança. Se você fizer tal coisa, eu te dou isso. Então, a criança vai entendendo que para ela fazer qualquer outra coisa no seu dia a dia, que seja uma tarefa, por exemplo, que é extra, aquilo que ela está disposta a fazer, ela precisa receber um pagamento. E aí, com isso, o presente vai começar a ter um sentido que para essa criança vai ser apagado. Ela receber alguma coisa hoje não vai ter mais um significado importante. Então, eu quero dar umas dicas aqui para você de como tornar esse momento de dar um presente para a criança e de ir acostumando ela a entender que o presente ele tem um simbolismo, ele tem um significado de amor também. Uma das dicas que eu vou dar aqui para vocês é você pegar qualquer coisa no seu dia a dia, uma coisa simples, vamos supor que você foi fazer uma caminhada ou você foi em algum lugar, aonde um parque, fazer um piquenique, alguma coisa nesse sentido, e lá tinha flores ou também tinha uma pedra muito legal. E o que você vai fazer? Você pode também usar isso como um presente para o seu filho. Ah, mas Cibele, eu vou estar dando pedra para o meu filho. Não, peraí. O que você vai contextualizar nesse momento? Você pode pegar, claro que isso tem que ser com crianças que já comecem a entender essa fase do recebimento de presentes. Então, por exemplo, você pode pegar e no ambiente que tiver, foi fazer uma caminhada, pega uma florzinha, leva para a criança, entrega, se conseguir embrulha num saquinho, num pacotinho bonitinho e diga para a criança que você tem um presente para dar para ela. A mesma coisa com uma pedra, olha só, encontrei uma pedra bacana, às vezes a gente encontra pedras num formato diferente, um formato de coração ou qualquer um outro formato que seja uma coisa importante e você pode pegar essa pedrinha, embrulhar num pacotinho. Até uma outra sugestão que eu dou, pegar aquelas 5 pedrinhas legais e embrulhar elas num pacotinho e oferecer para a criança como um presente, de brincar daquela brincadeira infantil que se tinha muito antigamente, que era das 5 Marias, que a gente pegava as pedrinhas e jogava. Então, olha só, é uma coisa que pode ser que não tenha simbolismo nenhum ganhar uma pedra,
por exemplo. Mas, se você traz num contexto de presentear a criança e aquilo ali, esse joguinho que eu dei de exemplo, vai servir como um momento para você conseguir usufruir do presente junto com a criança. Porque, atualmente, se dá um presente para a criança no sentido de que ela fique interessada por aquele brinquedo, ou que ela tenha mais atenção com ele, sim, e fique entretida por muito tempo brincando com ele. O que na realidade, muitas vezes, você deu o presente para a criança e amanhã ou depois ela já deixou lá de canto. Então, pequenos gestos que você faz durante o dia a dia, você vai conseguindo ressignificar a linguagem do amor dos presentes. E tem uma outra dica aqui que eu gosto de dar, que na questão de presentes bem simples, diz respeito a você ir criando cupons, vouchers de presentes para sua criança. Então, por exemplo, assim, você pode pegar um papel e escrever assim, vale um abraço, vale um beijo, e embrulhar isso daí num pacotinho de presente, dar para a criança, e ela vai ficar curiosa para saber o que é. E quando receber, vai conseguir entender que aquilo ali está vinculado a um gesto de amor. Você pode também, dependendo de se a criança conseguiu cumprir a rotina, que foi uma coisa bacana para vocês, uma coisa que foi leve, você sabe que ela gosta muito de ir numa sorveteria, uma coisa assim, ou numa cafeteria, você criar um voucher para ir comer um sorvete, ou um voucher para ir na cafeteria. Enfim, use a sua criatividade dentro do contexto familiar de vocês, dentro das condições que vocês têm, para que você consiga ir atribuindo sentimentos a esse momento de receber o presente. E uma coisa muito importante também é que, com exceção dos momentos de aniversário ou Natal, onde a gente dá um presente para a criança porque tem um significado, tem os momentos onde fica se presenteando, muitas vezes, por conta de ter atingido uma meta, ok? E isso é o que vai acabar fazendo com que a criança associe esse receber o presente porque atingiu uma meta. Então, a importância de você trazer um cenário, um contexto diferente para esse presente, na hora que você for entregar ele, é o que vai fazer a diferença da criança não associar que a toda e qualquer coisa que ela for fazer, ela tem que receber uma retribuição. E uma coisa bem importante também de falar aqui é que se essas crianças vão se criando de uma forma de que tudo que elas fazem, elas têm que ganhar um presente, quando for na vida adulta, elas não vão nem conseguir disfarçar, que é o que muitas vezes acontece, de receber um presente e não deu a mínima importância. E a pessoa que está dando o presente, pode ser que ela tenha essa linguagem do amor, e isso vai criando uma falsa comunicação de que o presente não é importante, de que aquela pessoa não gosta de mim. Então já se cria todo um contexto inconsciente de o que receber aquele presente, a forma como a pessoa recebeu, isso vai transmitir para quem deu o presente. E isso faz com que ocorram essas divergências na comunicação familiar, porque cada pessoa tem um tipo de linguagem do amor. E com as crianças, essa questão do presente, ela acaba sendo mais forte porque elas acabam associando que sempre tem que ganhar alguma coisa, se essa é a situação dela. Então, quando forem presentes que são fora dessas épocas de aniversário ou de Natal, a sugestão aqui é que você deixe a criança participar também da escolha. O que vai ser esse presente? O que vai ser que eu vou ganhar no Natal? Às vezes, né, pode ser que ela queira uma coisa que você só consiga dar lá na época do Natal. Então, faça a criança ir participando disso. E uma outra dica bem importante aqui que eu vou dar para vocês é associe o presente a alguma coisa que seja útil. E não apenas a coisas que a criança tem que ser para brincar. Então, por exemplo, a criança precisou de um uniforme escolar. Você pode muito bem pegar esse uniforme e embrulhar ele para presente, botar um recadinho ali, que esse uniforme ajude você, proteja você do frio quando a mamãe e o papai não estiverem juntos.
Pode ser uma bobagem, você está pensando, por que eu vou fazer isso? Mas é uma forma de você associar para a criança que o presente nem sempre vai estar relacionado a alguma coisa que eu não vou precisar muito. Porque o que acontece é que até uma certa idade as crianças elas recebem brinquedos e como mãe eu digo que a gente sempre prefere que a criança ganhe roupas, ok? Mas a criança quer brinquedo, mas ela tem que ir entendendo ao longo da vida dela que presentes como ganhar uma roupa, ganhar um tênis, ter uma mochila legal, alguma outra coisa assim, que são coisas que ela vai usar no dia a dia dela, também são presentes. Não é porque eu vou receber uma coisa que vai ser útil no meu dia a dia, que isso não simboliza um presente. E acontece muito frequentemente, ainda quando a criança está naquela fase de que ela associa o presente somente a coisas legais, a brinquedos, de ela receber um presente de roupa ou alguma outra coisa nesse sentido de uma pessoa, e quando ela abre o presente ela expressa uma cara assim de decepção. E aí os pais que estão ali na volta ficam assim, nossa, mas por que você ficou assim? Por que não reagiu de forma alegre? É justamente por isso, porque a criança ela foi associando de que ganhar presentes é apenas de coisas legais, de coisas caras às vezes, ou de coisas que têm que ser muito diferentes. Uma outra dica que eu dou aqui também é que os presentes eles não sejam apenas coisas para estimular a criatividade da criança no sentido de ter que explorar o tempo dela, de ter que estar sempre aprendendo. Muitas vezes os pais, no intuito de querer que a criança já saiba ler, já saiba escrever, acabam dando só brinquedos educativos. Eles são maravilhosos, porém tem que se ter um pouco de cuidado. Será que aquela criança está tendo um espaço para ela ser criança mesmo? Para ela poder criar as brincadeiras da forma como ela gostaria? Daqui a pouco um brinquedo como uma bola vai fazer ela explorar um outro universo. Vai fazer ela brincar de uma forma diferente do que se fosse só um brinquedo de que ela tem que aprender a contar os números ou de que ela tem que aprender a escrever ou ir formando as palavrinhas. Então, hoje em dia, se tem muitos brinquedos que estimulam a questão do aprendizado da criança, porém a gente tem que ter um pouco de discernimento de ver o que aquela criança ganhou de presente ali, o que ela já tem que vai estimular o aprendizado e o que tem ali que estimula a parte toda lúdica da criança, a parte criativa dela. Muitas vezes o Lego é um brinquedo que é muito simples, mas pecinhas de encaixar, na verdade, né, um quebra-cabeça, qualquer coisa assim, faz com que a criança explore muito mais a criatividade dela e ela se sinta com a sensação de que ela está realmente brincando. Eu já recebi relatos de crianças que são muito estimuladas, crianças que só brincam com brinquedos educativos, e essas crianças, elas acabam se sentindo sobrecarregadas, porque de forma inconsciente elas ganham aquele brinquedo educativo, mas em troca os pais esperam que ela saiba fazer aquelas contas, que ela saiba ler, que ela saiba escrever aquelas letrinhas. Claro que é importante a gente ir percebendo o desenvolvimento cognitivo da criança, se ela consegue fazer as coisas e tudo mais. Porém, estar 100% do tempo estimulando somente isso faz com que a parte criativa, a parte exploradora da criança fique adormecida. E aí na vida adulta a pessoa talvez vai ganhar um livro ou não vai gostar de ler, não vai gostar de estudar, porque de forma inconsciente o que vai ficando de registro para ela é isso aí. Eu não posso me divertir. Tudo que eu ganho tem que ser algo relacionado à aprendizagem, a ensino, até mesmo brinquedos com tecnologia, onde explore a questão da leitura da criança ou que tenham muitas questões visuais, fazem com que eu tenho que sempre que ter alguma coisa que me distraia a ponto de que eu não possa raciocinar muito. Então, o cuidado que se precisa ter com relação aos brinquedos, a dar o presente, é tudo isso. Não é apenas ao que eu vou dar, é com que intenção eu tenho ao dar esse presente.
Você tem que se fazer essa pergunta: o que a criança vai conseguir aproveitar com esse brinquedo? Ela vai conseguir brincar comigo com isso? Ela vai conseguir, a partir desse brinquedo aqui, ter um momento de interação? O mais principal de tudo, eu vou sentar ali para brincar com ela? Eu vou ajudar ela, se for um brinquedo educativo, de contar números, eu vou estar disposta a sentar ali para brincar com ela? Essa é uma reflexão que você tem que se fazer toda vez que for pensar em comprar alguma coisa para a criança e de dar de presente para ela, porque senão depois se torna um adulto frustrado que tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre com a mente trabalhando. É uma criança que, quando chegar na vida adulta, se ela recebe esses presentes que são apenas uma cobrança de comportamento dela, ela vai querer ficar longe de coisas que ela tenha que estudar, de coisas que ela tenha que estar se estimulando na mente, porque ela já, no período de infância, não conseguiu ser criança. No período de infância, ela precisou esconder toda a criatividade dela, ela não pôde explorar outras coisas, porque ela tinha que estar sempre em estado de total atenção em aprender algo, em já saber altas habilidades, muitas vezes. E uma outra coisa bem importante, que você já percebeu que muitas vezes deixar uma caixa de papelão ali para a criança, ou um pacote de presente vazio, ou qualquer uma outra coisa muito simples de casa, até mesmo os utensílios de casa, a criança acaba brincando melhor com aquilo. Ela se distrai muito mais. Por quê? Justamente por isso, porque ela consegue ir explorando o lado lúdico dela. Ela consegue ir criando historinhas na cabeça dela, como que ela pode brincar com aquilo ali, ela consegue ter um outro tipo de exploração do imaginário dela do que com aqueles brinquedos que são totalmente prontos. Então essa é a importância de você cuidar com o que você vai presentear a criança. E tem uma história que eu quero contar aqui para vocês, que é de um pai que ele deu um anel de presente para sua filha quando ela tinha uns 12 anos de idade. E ela não deu muita bola para aquele presente, porque naquele momento que ela queria de atenção do seu pai era um tempo de qualidade. E o tempo foi passando, a criança, que já era pré-adolescente, foi se distanciando dos pais e eles não conseguiam mais ter uma conexão com ela. E então foram em busca de ajuda para essa criança e foram entendendo que para ela, de todos os presentes que ela ganhava, para ela não representavam muita coisa. E isso fez com que essa criança se fechasse, não conseguisse mais conversar com os pais. E através de terapia, de busca de ajuda, de tentar entender o que estava acontecendo com essa criança, os pais entenderam que ela queria era mais tempo do que presentes, porque ela ganhava muitos presentes. E no momento que essa adolescente ela se sentiu confortável de conseguir conversar com o seu pai, ela conseguiu ir lá no armário dela e pegar aquele anel e usar. Foi a partir desse momento que o pai conseguiu perceber que a filha tinha dado real importância para o presente que ela tinha ganho. Porque para esse pai, esse presente representou muito, era uma coisa que simbolizava um amor muito grande por ela. Só que ela, quando recebeu esse presente, ela não interpretou dessa forma. Então veja só que foi preciso a criança, a pré-adolescente ali, entrar num contexto de precisar se fechar para os pais, de precisar buscar ajuda com outras pessoas para entender o que se passava com ela. E quando ela conseguiu usar o anel e o pai viu que ela tinha feito esse movimento, eles conseguiram de fato sentar e conversar sobre isso. E essa menina, ela foi dizer para os pais que os presentes ela achava legal, mas que como ela ganhava tanta coisa e como ela a maioria das vezes ganhava no intuito de ela ter que ir bem na escola ou ela ter que fazer coisas obrigadas em casa como se fosse uma prestação de serviço, para ela os presentes acabaram todos tendo o mesmo significado, ou seja,
Quase nada. Quase todos eles na cabeça dela eram a mesma coisa, porque não se tinha um sentimento ao se dar aquele presente, não se tinha um contexto dentro daquele presente. Então, esses são tipos de situações que precisamos dar atenção. Não banalize o processo de presentear alguém. Pode ser que no longo do seu dia a dia, como eu falei, uma coisa muito simples, você vai lá, embrulhe para presente, e não custa muitas vezes botar só receba esse presente com o meu sentimento de amor que eu tenho por você, ou estive em tal lugar, lembrei de você, por isso que eu trouxe esse presente. Pode parecer uma coisa muito bobagem isso que eu estou falando, mas para quem tem essa linguagem do amor, vai representar isso. E também isso é um exercício que a gente pode praticar de forma diária, que faz com que a criança ou pré-adolescente, ela não se sinta que aquele presente é uma troca de um favor, que ela consiga simbolizar que ali tem amor, que ela está recebendo amor de uma outra forma. E eu quero convidar então você que se fez sentido esse assunto, essa linguagem do amor, se você vê pessoas que dão muitos presentes, que as crianças às vezes não dão bola para os presentes que recebem, compartilhe esse conteúdo com essa mãe, com esse pai que precisa saber sobre isso. Porque muitas vezes você pode estar influenciando o tipo de situação, o tipo de coisas que a sua filha ou seu filho vai requerer de atenção no futuro. Espero vocês no próximo episódio. Até mais!